Olá, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos a mais um devocional de fé. Que bom poder amanhecer com você, juntos aprendendo e compartilhando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela quando chegou na minha vida, quando eu dei lugar para ela no meu coração, ela transformou a minha vida. Na verdade, por muito tempo eu ouvi a palavra de Deus, mas eu não pratiquei. Porém, no determinado tempo, assim como uma semente que está parada na terra e quando menos se espera começa a germinar e a crescer, no determinado tempo a palavra de Deus começou a dar frutos na minha vida. E eu me entreguei a ela. Eu me lembro desse dia em que no meu quarto, sozinho, me prostrei diante de Deus, pedi perdão pelos meus pecados e decidi viver por Ele e para Ele. Assim também a palavra de Deus, ela é lançada aos nossos corações, aos corações da humanidade, e às vezes ela vai sendo depositada como semente, vai ficando lá, você acha que a semente morreu, mas sabe de uma coisa, no determinado tempo a semente vai dar fruto. Assim também será na sua vida. Eu tenho certeza que no tempo de Deus, a semente dele vai dar fruto. E a vontade dele é que dê muito fruto. Somente receba a palavra. Ouça a palavra. Se você diz assim, eu tenho muitas dificuldades em pôr a palavra em prática, não tem problema. Não é você que tem que fazer esforço para vencer. É o Espírito Santo que vai ajudar você. A palavra de Deus, ela vai nos limpando e nos transformando de dentro para fora. E aí vai chegar um momento em que você vai desejar viver conforme essa palavra. Porque você vai amar a Deus acima de todas as coisas. E é sobre isso que nós temos falado. Sobre o verdadeiro amor. Ontem eu iniciei uma palavra aqui, um assunto. Se você não ouviu o devocional de ontem, você é meu convidado a ouvir. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus entrando na sua vida vai transformar a sua vida. Vai dirigir você para um novo caminho, para um caminho bom. E aqui as palavras que nós vamos ler hoje estão no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo está dando uma instrução ao seu filho Timóteo, filho na fé, dizendo como vai ser nos últimos dias, como vai ser o coração das pessoas. Gente, olhando aqui, você vê que se conecta certinho com o que Jesus falou em Mateus 24, que nós lemos ontem. Se encaixa certinho com o que Paulo fala aqui. E você vai olhar para as pessoas de hoje em dia, você se compara, você olha e você diz, meu Deus, está certinho como eles descreveram aqui. Diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, porém, o poder, foge também destes. Gente, olha só, tendo forma de piedade. Pessoas que são tudo isso, são arrogantes, egoístas, avarentas, desafeiçoadas, amantes de si mesmo, né? Pessoas que desobedecem aos pais, mas que têm forma de piedade. Olha só, o que quer dizer forma de piedade? Parecem de longe, dão a entender, mostram aos outros que são pessoas boas. Piedosa é uma pessoa
tem um coração bom, uma pessoa arrependida, uma pessoa que busca fazer o bem, é uma pessoa que é humilde, isso é uma pessoa piedosa. E hoje em dia o apóstolo diz que as pessoas nos últimos tempos elas teriam forma de piedade, elas tentariam demonstrar piedade, mas na verdade, se você cavar fundo, se você olhar para a vida da pessoa, não, na vida real, elas não são isso, elas são egoístas. E eu acho que ele começa bem com a palavra egoísmo, e é o que nós estamos vivendo hoje, um mundo egoísta. Cada um pensa só em si mesmo. Tanto que, como eu falei ontem, os casamentos duram o tempo que a pessoa tem no outro uma satisfação. Quando o outro para de satisfazer as suas vontades, o casamento termina. Muitas vezes é assim. E essa não é a vontade de Deus. Como eu já falei ontem, as pessoas não são descartáveis. Sabe, esse negócio dessa geração que nós vivemos hoje, que começa uma coisa e não termina, que vai até a metade, é porque lá no fundo está sempre procurando um prazer imediato, e quando vê que não vai ter prazer imediato, pessoas desistem, porque elas não estão dispostas a pagar um preço, elas não estão dispostas a olhar a longo prazo e a entender que simplesmente muitas vezes Deus nos chama para servir, para fazer o bem, para cuidar. Meus irmãos, quantas vezes nós, egoístas, achamos até que o reino de Deus tem a ver com a gente. Eu vou sair dessa igreja porque não me dão oportunidade aqui. Já ouvi tanto isso. Não me valorizam, esse esse falar de mim, de eu. Gente, isso aí é egoísmo. Eu sou o centro. Se não for como eu quero, se não for do jeito que eu quero, acabou. E assim também acontece em muitos casamentos, namoros, noivados, relacionamentos de amizade que terminam porque um pensa diferente do outro. O que é isso, gente? Isso é um egoísmo. E o egoísmo vai trazer as outras coisas. A avareza. O que é a avareza? É o amor ao dinheiro. Por que eu amo dinheiro? Porque eu quero dinheiro só para mim. Então eu sou avarento. O que o avarento faz? Ele oprime os outros para que ele tenha mais. Se ele tem um funcionário, ele vai pagar o mínimo possível, porque ele quer Deus para ele e o diabo para os outros. Você já ouviu essa frase? É verdade, um avarento é assim. Ele pede desconto em tudo. Quando uma pessoa vai lá fazer um serviço, ele oprime, ele diz, não, isso é muito, eu vou pagar só tanto, e ele não quer pagar o justo. O avarento fica devendo muitas vezes, porque ele não quer dar o que é justo para os outros, que ele quer tudo para ele. O avarento, inclusive, tem problema nos relacionamentos dentro de casa, porque muitas vezes ele oprime a esposa, muitas vezes ela oprime o marido. O avarento, ele não quer dividir, sabe? Num casamento, quando as pessoas são avarentas, elas não dividem o dinheiro. É o dinheiro meu e o teu. No máximo divide as contas. Essa conta é tua, essa é minha. Não, gente. Diante de Deus, os dois são uma só carne. Sabe o que quer dizer uma só carne? Uma só carne quer dizer que são uma pessoa só. Isso quer dizer o quê? Não existe mais dinheiro teu e dinheiro meu. A casa não é minha ou tua, o carro não é meu ou teu. Dentro de um casamento, de uma família, nada é meu ou dele ou dela. É tudo nosso. Aqui em casa é assim. Não tem dinheiro meu e dinheiro da minha mulher. É tudo nosso. Tudo nosso. Ela não tem que ficar me pedindo se por favor eu posso pagar tal coisa. Não, é nosso. Claro, a gente se organiza com os valores que a gente recebe, mas é tudo nosso, vai tudo para o mesmo lugar. E que bom que um pode receber mais que o outro. Que bom que Deus está abençoando o trabalho de um e o outro tem outras atividades, é assim.
Não é uma concorrência, não é uma opressão. Mas quando as pessoas são egoístas, elas só querem para elas. Querem dividir ali, no fio da espada. As tarefas de casa tem que ser igualzinhas, senão já dá uma briga. Por quê? Egoísta, amante de si mesmo. E é por isso que os relacionamentos não estão durando. E no final diz aqui, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Para ir numa festinha, para assistir uma série, para isso, para aquilo, sempre tem tempo. Para ir na igreja não tem tempo. Gente, aqui, tô falando uma verdade. Isso aqui, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Te perguntar uma coisa, se te convidam hoje para um churrasco, você vai? Aposto que você vai dar um jeito na tua agenda, né? Te convidam para uma festinha, para um come. E se te convidam para ir no hospital orar por uma pessoa? Você vai se esforçar do mesmo jeito? Se te convidarem para uma reunião de oração, você vai se esforçar do mesmo jeito? Se te convidarem para dar o teu testemunho numa escola, em algum lugar, você vai se esforçar do mesmo jeito? Cuidado, pessoal. Cuidado, porque daqui a pouco nós estamos nos tornando essas pessoas aqui. O egoísta, ele vai ser desobediente, ele vai ser irreverente, implacável, ele não domina a si mesmo. Eu quero dizer para você, cuidado para você não se tornar esse egoísta. E não importa a sua aparência de piedade. Não importa se na internet você posta versículo bíblico. Não importa o que os outros pensam de ti. A tua aparência diante dos homens não tem poder nenhum para manipular a forma que Deus te enxerga. Porque Deus enxerga você exatamente como você é. Deus enxerga o seu coração e as suas intenções. Por isso, cuidado, meu amigo e minha amiga. Porque eu sempre digo isso na igreja. Você pode enganar o pastor, você pode enganar sua esposa, o seu marido, você pode enganar seus filhos, seu pai, sua mãe, mas a Deus você não engana. Deus sonda o coração. Por isso, como Jesus disse para Nicodemos, importa nascer de novo. Morre para ti mesmo e nasce de novo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de rasgar o coração diante de Deus e de receber a verdadeira piedade. A verdadeira piedade é um coração sincero e arrependido diante de Deus. A verdadeira piedade é um coração que ama a Deus e que quer agradar a Ele. É uma vida de santidade. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu peço que o Senhor esteja moldando o nosso coração. Nós não queremos ser como essas pessoas do final dos tempos. Oh Deus, nós não queremos ser egoístas, avarentos, arrogantes. Oh Deus, nós não queremos ser caluniadores ou atrevidos. Oh Deus, nós não queremos amar mais os prazeres do que a Ti. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que deixamos de lado aquilo que é certo e vivemos uma vida de egoísmo, focada só em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a focar em Ti e a focar nas pessoas que Tu colocou no nosso caminho. Estejamos disponíveis a servi-las, a amá-las, a nos entregar por elas, a começar pela nossa família. Estejamos disponíveis, Senhor, para Te servir no meio da nossa família também. Pedimos, Senhor, hoje, usa-nos para levar o amor, usa-nos, Senhor, para sermos a Tua mão nessa terra. Possamos no nosso casamento, Senhor, refletir a Tua glória, a Tua presença, a Tua paz. Possamos, Senhor, dentro de casa, o pai e a mãe, refletir a glória de Deus. Que os filhos olhem para o pai e para a mãe e enxerguem o amor de Deus. Livra-nos, Senhor, de vivermos acomodadamente a nossa fé. Livra-nos, Senhor, de andarmos na arrogância do nosso coração, achando que somos melhores que alguém. Livra-nos, Senhor, de sermos julgadores, Senhor. Livra-nos, Senhor. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Envia esse áudio para alguém que você ama muito. Vamos combinar isso? Você vai enviar para alguém que você ama muito e que você quer ajudar para que essa pessoa esteja mais conectada com o propósito de Deus. Um grande abraço e até amanhã no nosso devocional de fé.